Bom, vamos iniciar mais uma reunião na nossa Câmara Setorial de Desenvolvimento Sustentável e hoje é praticamente reiniciando os trabalhos, né? Porque a nossa última reunião foi nosso encontro a respeito de resíduos sólidos, né, e de reciclagem, né, do Dia Internacional da Reciclagem. Nós podemos começar a nossa reunião, talvez fazendo uma avaliação, quem esteve presente, quem participou, né? Talvez uma avaliação e também vamos definir os nossos próximos passos, né? Os nossos próximos passos da Câmara Setorial. Quais são os temas que nós que temos necessidade de abordar, né? Na questão da sustentabilidade, eu creio que muitos, né? Cada vez mais essas questões, as questões ambientais se fazem emergentes e é, vamos começar a pensar aonde nós vamos centrar forças para, principalmente para o nosso segundo semestre, visto que essa nossa reunião é a nossa última reunião deste período. Agora só vamos retomar em agosto. Temos o recesso de julho e em agosto nós estaremos de novo juntos nas reuniões, né? Então, podemos fazer um comentário a respeito do nosso encontro, se vocês participaram, se vocês quiserem comentar alguma coisa, alguma sugestão, alguma coisa a respeito do encontro, alguma avaliação, né? E logo depois passar para os temas que são importantes para que a gente possa seguir viagem nas nossas reflexões aqui na Câmara Setorial, ok? Todos concordam? Então, abro a palavra para, primeiramente, fazermos uma rápida avaliação do nosso encontro, caso alguém queira falar alguma coisa. Pedindo mais uma vez para que todos aqueles que vão participar da reunião, por favor, abram seus vídeos, porque fica interessante, a gente pode se conhecer visualmente, né? Além da voz, isso é muito importante, e também dá um ar de reunião bem mais uma humanidade à nossa reunião, né? A gente consegue observar o outro, pelo menos, mesmo sendo virtual, a gente consegue enxergar o outro. Então, vamos lá. Está aberta a palavra. Quem quiser conversar, falar, propor ideias ou avaliar nosso último encontro. Vocês participaram, chegaram a vir aqui no encontro da reciclagem, no dia 16 de maio? Eu estava em trabalho de campo, não pude comparecer, Patrick da UERJ. Tá, você chegou a ver, você chegou a avaliar depois os vídeos, a Não, dinâmica? não terminei ainda. Tá. André, pode falar, André. Bom dia a todos, né? Meu nome é André Silveira, primeira reunião que eu estou participando aqui do Fórum de Desenvolvimento, eu represento o CRQ, sou membro, perdi a palavra agora, então titular, sou suplente, né? A Carla Calada é a titular. Eu pude participar lá no evento de reciclagem, eu achei muito interessante a dinâmica, acompanhei ali as primeiras falas, mas infelizmente eu precisei sair antes do final, mas a dinâmica foi bem interessante, né? Os assuntos abordados ali pelos representantes, né, das áreas de reciclagem, pelos políticos ali presentes, eu achei bem legal. Obrigado, André. André, eu posso te pedir um favor? Você Sim, pode colocar ao lado do seu nome na tela o... pois é. Eu estou tentando fazer para o que eu tinha que identificar. ter feito quando eu entrei, aí eu esqueci. Coloquei Mas o pode meu ser nome, na próxima. eu tenho que sair e voltar para ver se eu consigo colocar o CRQ. Não, tranquilo. Na próxima, só vou lembrar aos participantes que é interessante que na tela tenha a instituição que você representa, né? Lembrando que, na verdade, como nós somos representantes, como vocês são representantes de instituições,
todas as falas de vocês repercutem, né? Significam uma ideia da instituição. Então, e também para que a gente possa conversar e se conhecer cada vez mais, a gente ter aqui o nomezinho da instituição ao lado fica bem interessante. Tá? Mas não precisa ser agora não, tá, André? Só estou dando uma ideia assim para a próxima reunião. Aline, por favor, Aline Trigo, do Cefet, Rio de Janeiro. Essa eu já sei de cor. Oh, isso. Oi, bom dia. Antes de mais nada, eu peço desculpas, mas eu estou com problema na câmera, mas quero colocar a minha impressão. Vocês estão me escutando? Sim. Tá. Quero colocar a minha impressão por meio, eu não estive presencialmente, mas o meu aluno, um aluno orientando de um projeto de extensão ligado à questão de resíduos, esteve e gostou muito, principalmente com relação à participação das cooperativas, né? Hoje ele atua acompanhando o projeto de coleta seletiva cidadã no Cefet, então ele achou muito importante a fala das cooperativas e atualmente a gente tem observado e mais do que nunca a importância hoje desse grupo ao falar da parte de resíduos, que está alinhado ao que, em nível federal e nível estadual, vem se observando em termos de evolução de apoio aos catadores. Então, eu quero fazer aí as minhas palavras também do professor, do anterior que falou agora, que foi bem interessante, e estou passando aqui essa impressão maravilhosa que esse meu aluno, chama-se Jonathan, teve com relação aí à participação dele. E também quero agradecer, Fred, essa oportunidade de dar aí, não apenas a nós, representantes, mas alunos, futuros profissionais, de participar desse evento. Eu acho que a gente tem que começar a mostrar aí, dar essas oportunidades, e vocês aqui do Fórum têm feito isso, deles poderem aí, de alguma maneira, perceber, considerando aí que são o nosso futuro e também tem que ter essa impressão do que a gente vem fazendo, tentando aí melhorar um pouco aí o nosso e o futuro deles. Obrigada. Obrigado, Aline. A palavra está em aberto. Bom dia, Niuri. Bom dia. Mais alguém querendo fazer uma avaliação do nosso encontro? Bom dia a todos. Sou Diogo, represento a CAERD, né? Sociedade do Estado do Engenheiros Arquitetos do Estado do Rio. A impressão foi muito boa, né? Eu acredito que a gente tem que avançar muito na questão da legislação, na questão principalmente dessa relação, né, das empresas, das cooperativas. Como eu sou da cidade do Rio de Janeiro, trabalho aqui na Prefeitura do Rio, a gente vê muita dificuldade das empresas que compram isso dos catadores, né? Então, existe uma necessidade de uma dinâmica muito maior na questão da fiscalização desses materiais, da origem desses materiais. Então, eu acredito que a gente tem que ter um trabalho aí de legislação, principalmente separar, né, do furto, né, do roubo, né, dessas pessoas que realmente trabalham fazendo a conscientização da reciclagem. Aqui pelo poder público a gente tem, principalmente eu que trabalho na parte da Cefet Rio, a gente tem problemas muito constantes de roubos de cabos, roubos de equipamentos eletrônicos, de sinais, de semáforos. Eu acredito que se nós tivermos um horizonte maior na questão legal, na fiscalização desses locais, e sempre o poder público orientando, eu percebi isso, essa necessidade das cooperativas de terem maior apoio na questão de incentivos, né, de criação, de origem, e da amplitude dessas pessoas estarem vinculadas a uma cooperativa. Não sei, aquele trabalho de formiguinha, que a pessoa não tem ali nenhum direito trabalhista, nada. A pessoa está por ela si só fazendo esse tipo de serviço. Mas eu vi um movimento bem positivo nesse quesito.
Achei mais realmente ter uma necessidade de maior engajamento, né? Mas é uma questão mais de necessidade e demanda aqui do meu setor mesmo, que eu vejo mais essa questão da infraestrutura urbana, mas é uma situação que eu acredito que a gente tem um engajamento maior pela frente. Obrigado, Diogo. Mais alguém? Mais algum comentário? Yuri, você participou do encontro, viu o encontro, chegou a... Não? Não pude estar presente. Ok. Muito bem. Então, quem tiver a oportunidade de depois ver os vídeos, os nossos... É só entrar na página do fórum, você vai encontrar, né, todo o material para que você fique a par do encontro que foi feito no dia 16 de maio. Foi um encontro muito bom, bem interessante, muito interessante, né, de um tema extremamente recorrente, né? Bom, então vamos lá. Começamos agora a traçar os nossos caminhos para o segundo semestre. Na questão de sustentabilidade, na questão do desenvolvimento sustentável, temos N caminhos a seguir. E quais são os caminhos que deveremos seguir a partir de agosto? Essa é a questão. Qual o tema nós vamos abordar e, principalmente, como iremos abordar o tema, né? Acredito que a gente tenha que perceber algumas coisas quando a gente for refletir nisso, né? O tema tem que ser importante para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, sem a menor sombra de dúvida. É importante para o nosso Estado? Sim. E, outra coisa, como que o Fórum pode auxiliar, né, a Alerj, ou seja, o movimento legislativo, a melhorar as condições daquele tema, como é que a gente pode fazer isso? E aí vem o outro passo, né? Qual a estratégia que a gente vai seguir para abordar e para chegar ao nosso objetivo, né? Independente de qual seja o tema escolhido, nós temos sempre que pensar nisso. Como o Fórum pode auxiliar ao legislativo, né? E como, né? E qual a estratégia que a gente vai seguir para alcançar esse objetivo? Estratégias podem ser painéis, encontros, conversas com pessoas, ou simplesmente a nossa discussão e ver que, de repente, a gente precisa fazer uma nota técnica, ou talvez uma minuta de lei, ou talvez uma proposta, né, para alguma mudança. Ou seja, quem vai definir isso são vocês. Aline, por favor, você levantou a mãozinha. Isso. Então, em cima do que você está falando, tá? A minha proposta seria falarmos sobre os eventos naturais, eventos hidrológicos pelos quais o Rio Grande do Sul passou e que nós, estando aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem vários municípios que já tiveram aí alguns problemas, como Petrópolis, Nova Friburgo. E aí a minha sugestão no Teresópolis. primeiro momento, e eu até falei Petrópolis, Nova Friburgo, em especial, porque eu, sendo do CEPET, os campos do CEPET já passaram por problemas esses especificamente. E o que acontece hoje? Nós temos dentro do nossos campos alguns projetos, alguns programas que vêm tratando sobre a redução de riscos de desastre. E aí a minha sugestão seria, no primeiro momento, nós ouvirmos, me coloco aqui à disposição, se vocês quiserem aí conhecer hoje esses projetos que vêm orientando a comunidade acadêmica local, em parceria com a Defesa Civil, com o CEMADEM. Então, de nós fazermos algum tipo de evento, chamar pessoas da academia, de outros órgãos, de CEMADEM, Defesa Civil, a fim de saber o que hoje vem sendo feito, considerando esses problemas no passado. E, no futuro, como estamos nos preparando, se existe algum tipo de plano de contingência, o que vem sendo feito hoje, né? Então, eu acho que aqui no estado do Rio de Janeiro, nós também temos riscos
sim, grandes riscos de passar por problemas. Não quero aqui dizer que o nosso problema é maior, menor, mas de algo que a população muitas vezes não está preparada. Então, essa seria a minha sugestão de pauta, de atividade a ser feita no primeiro momento e, no futuro, algum tipo de reunião também presencial. Ok? Obrigada. Ok, Aline, qual seria... você escreve para a gente aqui no chat um títulozinho do Sim. tema, só para que a gente possa se orientar, por favor. Ok, ok. Outra coisa, deixa eu aproveitar e convidá-los, dia 19 de junho, até em cima desse tema. Dia 19 de junho é uma quarta-feira, daqui a 8 dias, de forma remota. Eu vou colocar hoje novamente o link de inscrição. Você pode estar fazendo de forma pelo YouTube, tá? Um evento, vamos dizer, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, tratando desse tema de desastres ambientais. Tá? Principalmente, quero chamar a atenção, e eu acho que a gente tem que ficar de olho, ano que vem vai ocorrer em Belém a chamada COP30. Né? E essa temática, eventos ambientais, questão climática, está muito ligado aos chamados ODS. Então, acho também que seria interessante, talvez daqui em diante, nós associarmos as temáticas a esses ODS. Isso mostra que, mesmo que globalmente tenha toda essa discussão, localmente, essa reunião que teve em maio sobre resíduos está ligado aos ODS. Por exemplo, a ODS 12 e as demais. Então, isso mostra que, em nível de Estado do Rio de Janeiro, nós estamos antenados e tentando fazer, mesmo que sejam apenas discussões, mas que no futuro elas, na prática, se observem. Ok? Vou colocar isso como pedido, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Aline. Excelente ideia. Diogo? Pegando um gancho da Aline, achei a ideia muito interessante. Acredito também incluir essa questão das cidades resilientes, entendeu? Que é um tema muito abordado nos processos urbanísticos e arquitetura, que você vê diversas ferramentas, como infraestrutura verde e azul, uma projeção de parques, né? Manejos, não só praticamente o manejo do pluvial, da hidrografia, mas você de fazer um reaproveitamento dessas áreas com parque, com ocupação, uma ocupação mais social, né? Numa questão de lazer social e de como um instrumento, uma infraestrutura verde e azul mesmo, né? Temos várias ideias e projetos. Eu acho interessante para a gente fazer essa discussão realmente com a Defesa Civil, que é o que está mais na área, né? Ela está ali mais no campo de ataque, mas a gente vê como as cidades, por exemplo, fazem essa relação, o que elas têm em mente nessa projeção. Eu acho que a questão do Rio Grande do Sul foi um alerta para que os seus municípios voltem mais a buscar soluções e obviamente, construir essas necessidades, essa infraestrutura. Então, acho que seria interessante a gente fazer essa busca como se fosse uma vitrine do que está sendo feito e após a gente fazer uma discussão mais em questão de nível de Estado, questão na nossa geografia. Mas seria mais o tema da questão da cidade resiliente mesmo, entendeu? Instrumentos de cidade resiliente. Muito interessante também, Diogo. Está totalmente de acordo com o que a Aline está colocando. Excelente. Mais alguém? Na verdade, a gente passa, né? Quando você estava falando, Diogo, e a Aline também, a gente passa nas questões ambientais, infelizmente, é um segundo momento, né? Eu me lembro que essas questões ambientais elas começaram, né, ainda nos anos de 1900, no finalzinho dos anos de 1900, a tomar vulto, e sempre assim, com uma coisa de, olha, pode acontecer, olha, pode acontecer, olha, pode acontecer. E agora a gente já está tendo que tomar providências, olha, com certeza vai acontecer, vamos tomar cuidado. Então temos que fazer isso, isso, isso. Quer dizer, a gente passou uma segunda etapa. Antes era uma prevenção, olha, a gente tem que mudar a nossa forma de olhar o meio ambiente, a gente tem que mudar a nossa relação com o meio ambiente. E agora a gente já tem praticamente certeza, vídeos no Rio Grande do Sul e outros locais,
que cada vez mais nós vamos ter esse tipo de problema. Então, a gente já passa a ter que entrar em estado de alerta, em estado de defesa contra esses prováveis problemas. Ok. Mais alguém que deseja falar, por favor? Patrick, da UERJ, por favor. Bom, na realidade é só para assinar embaixo, né, das propostas da Aline e do Diogo. Eu acho que é super importante, primeiro, a gente pensar, né, nas metas da ODS, 2030 já está aí, como a Aline realmente falou, ano que vem tem o fórum em Belém, e eu acho que, como vocês comentaram, Porto Alegre, Rio Grande do Sul veio mostrar para a gente o quanto que é importante fazer, né, na verdade, pensar um plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. E chamar exatamente CEMADEM, que já tem todos mapeamentos de risco, de movimento de massa de encosta e de alagamento, né, desses eventos, e também cases de sucesso a níveis municipais. Por exemplo, a Prefeitura de Niterói tem feito o plano de mitigação e adaptação, a Prefeitura do Rio tem iniciativas, e chamar essas esferas também municipais para esse diálogo, e a gente, quem sabe, se inspirar e fazer esse tipo de troca através desse primeiro evento aí proposto pela Aline. Eu acho que é um caminho bem interessante para começar o semestre que vem. Perfeito, Patrick. Então, eu vou, pelo caminhar da carruagem, então, eu acredito que a gente esteja caminhando para um painel sobre eventos naturais, diagnósticos e soluções. Todos concordam com isso, né? Acredito que a gente esteja caminhando para aí para que a gente possa organizar um painel e já que a gente vai organizar um painel, seria interessante que a gente pensasse no mês de setembro, né? Esse painel virtual, para que dê tempo, inclusive, da gente avaliar quais são os temas envolvidos dentro dessa temática maior, né? Como é que nós vamos abordar e quem que nós poderíamos convidar, chamar também, lembrando que não pode ser um painel muito extenso, uma vez que é virtual e nós temos um tempo da reunião para que isso aconteça. O que nada não impede que a gente tenha um primeiro momento virtual e, quem sabe, mais para o final do ano, um segundo momento presencial, onde a gente possa criar uma coisa um pouco maior e com um pouco mais de tempo, né? Eu acho que essa questão da construção, essa dinâmica de construção, acho que pode ser interessante. Roberto. Bom dia a todos. Meu nome é Roberto Miura, eu sou coronel médico do Corpo de Bombeiros, mas não estou aqui representando o Corpo de Bombeiros, eu estou representando a Associação dos Hospitais do Estado do Rio de Janeiro. E dentro dessa visão que foi falado aí, nós estamos trabalhando em dois tópicos que eu acho que casam muito bem, que é o hospital resiliente, porque a gente viu no Katrina, a gente viu isso no Rio Grande do Sul, nesses momentos de catástrofe, muitos hospitais ficaram incapacitados de reagir, de operar. E isso cria um caos na resposta do poder público e do poder de saúde para atender e ajudar esses pacientes que vão precisar de apoio nesse momento. Então, a gente tem trabalhado muito no hospital resiliente. E outro tema que a gente tem trabalhado também nessa parte de desenvolvimento sustentável é o mercado livre de energia para os nossos hospitais associados, que eu acho que se pudesse ser debatido também nesse fórum, que além do aspecto ambiental e ecológico, ele gera uma economicidade muito grande também para os nossos associados, que é a energia solar, fazendas solares. Isso tem tido um bom resposta dos associados da Associação dos Hospitais. Muito obrigado, Roberto. E seja bem-vindo, né? Prazer tê-lo aqui. Eu vou te pedir também, tá? Para que você, Roberto, depois você coloca a sigla da sua instituição aqui do ladinho do nome, para que a gente possa, tá? Ter uma ideia. Mais alguém? Vamos lá, vamos começar a modelar esse encontro, esse painel. Então, mas se alguém tiver mais alguma ideia, além dessas duas grandes ideias que já foram colocadas,
Bom, então todos concordam com o painel Eventos Naturais, Diagnósticos e Soluções, onde dentro dele teríamos a questão das cidades resilientes. Todos concordam com essa temática e a questão do painel? Sim, sim, sim. Então, beleza. Então, vamos passar para o segundo momento, que é a criação... Opa, tá. Muito obrigado, Carla. Todos concordam que esse painel poderia ser feito em setembro, ou pelo menos um primeiro momento em setembro, para que a gente possa ter tempo de refletir, desenhar e modelar, né, esse painel? Vocês acreditam que nessa temática de eventos naturais, diagnósticos e soluções, seria importante destacar já no título a questão das cidades resilientes? E se sim, como é que a gente poderia mudar esse título? Patrick, por favor. Não, desculpa, eu estava aqui tentando botar o joinha, foi a mão. Tá Perdão. bom. Então, se a gente vai colocar já nesse título principal, as cidades resilientes, para que a gente possa dar uma ênfase a essa questão, como é que nós poderíamos ficar, como é que poderíamos ter esse título principal? Pode falar. Deixa eu... Eu acho interessante a gente criar a situação da cidade resiliente como uma oportunidade de desenvolvimento sustentável. A gente enganchar não só na questão do foco de uma ferramenta como para proteger, mas como essa ferramenta ela pode criar uma oportunidade de desenvolvimento sustentável local. E aí a gente vai abranger a questão do reaproveitamento das áreas, a agricultura urbana, aí você vai para a agrofloresta, o desenvolvimento das regiões de mangues, para a preservação da fauna. Eu acredito que existem oportunidades no Rio de Janeiro nessa questão de você não só proteger a questão das inundações e cheias, mas você criar oportunidade no desenvolvimento sustentável. Eu acho que a soma disso seria muito favorável para nós. Ok. Mas você acha que a gente pode colocar essa cidade já ali no tema principal, eventos naturais, diagnósticos e soluções, talvez diagnósticos, soluções, não sei. E Talvez oportunidades. oportunidades? Oportunidade de desenvolvimento. Escreve aí para mim, põe no chat para mim, Diogo, qual é a sua ideia de mudança desse título, só para que a gente deixe um pouco mais a cidade resiliente em evidência, por favor. Aline, eu ouvi você. Você queria fazer algum comentário? Sim, gente, desculpa. Eu estava escrevendo agora, eu ia colocar a temática juntando esses dois, cidades resilientes em foco, de tipo preparando-se para eventos ambientais. Eu vou tentar escrever algo Tá bom, juntando, tá? tá bom. E aí Aguardamos eu aqui coloco. o novo Tá. título e com o novo título a gente já sabe mais ou menos qual é o caminho que esse painel está indo. A gente já pode começar a pensar em nomes que vocês possam trazer como sugestão para compor esse painel. Acredito que um painel com 4 pessoas, sendo virtual, seja um painel bem interessante, porque a gente coloca aí uns 15 a 20 minutos de fala para cada pessoa e deixa bastante tempo para que a gente possa fazer discussões, reflexões e tudo mais, né? E talvez até criar, nesse momento, um segundo momento desse encontro, que, afinal, o tema é muito importante. Eu creio que um segundo momento desse encontro fosse bem interessante.
Mãozinha, Patrick. Diogo deixou a mãozinha levantada? Tá. Bom, Patrick. eu proponho que a gente coloque no título algo ligado à mitigação e adaptação às mudanças climáticas. São terminologias já bem utilizadas para planos municipais, planos estaduais, inclusive, eu acredito. Eu imagino que do Paraná ele use esse nome, posso até pesquisar aqui, que justamente vai englobar tanto a mitigação através de cidades resilientes, cidades verdes, soluções baseadas na natureza, quanto na adaptação também dessa mudança climática que já chegou, né? Então, ou seja, o lado da resposta à emergência, como foi bem falado pelo colega aqui sobre hospitais, como é que a gente poderia dar respostas e também como a gente poderia mitigar o que está em curso já. Então, acredito que mitigação e adaptação a mudanças climáticas no título conseguiria abarcar o máximo de temáticas pertinentes para o que a gente tem que discutir aqui. É só uma sugestão. Ok, Patrick. Então, faz um favorzinho para mim. Coloca essa tua sugestão aqui no chat, que nós já estamos com 1, 2, 3 e 4 propostas de título. Coloca a sua sugestão aqui que aí a gente passa a analisar qual delas seria mais interessante, né? Fred, eu Pois não, Aline. coloquei, enquanto eu estava escrevendo, eu aproveitei o gancho do Patrick e eu sugeri inserindo a questão das mudanças climáticas, Sim. considerando aí que uma das consequências dos eventos ambientais, eu acho que até dá-se mais destaque, é bem mais amplo e tem tudo a ver, a questão das mudanças climáticas, tem tudo a ver com o ODS 13. Então, eu gostei da fala do Patrick e dei a minha sugestão inserindo a questão das mudanças climáticas. Obrigada, Patrick. Ok. Então, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 títulos para esse nosso painel, né? Vamos lá. Precisamos escolher pelo menos um título e, a partir daí, começar a fazer a modelagem dele, né? Eu proponho que a gente, com todo respeito a todas as sugestões, mas eu proponho que seja uma mistura entre o título da Aline e do Patrick, talvez Cidades Resilientes em Foco, 2 pontos, Plano de Mitigação, Adaptação às Mudanças Climáticas do Estado do Rio de Janeiro. O que vocês acham dessa mistura desses 2 títulos? Porque a gente deixa as cidades resilientes bem na frente e também falamos da questão do plano de mitigação, adaptação e mudanças, né? A gente vai ter que talvez diminuir um pouquinho esse título. Tá? Eu acho que o Estado do Rio de Janeiro, para mim, seria óbvio que a gente está falando, estamos aqui num fórum relacionado ao Estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que seria meio óbvio, se não se importar, eu tiraria essa parte final, Estado do Rio de Janeiro, e aproveitaria o que o Patrick falou. Como é que é? Desculpa, é que sua voz ela está um pouco baixa, Aline, e Tá, está falhando um pouco. ok. Não consegui Tá, ok. te escutar. Tá. A minha sugestão, em cima do que você falou, unir a primeira parte que eu tinha colocado com 2 pontos, com a segunda parte do Patrício, e eu tiraria a parte do Estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque, a princípio, é óbvio que estamos aí numa câmara temática relacionada ao Estado do Rio de Janeiro. Então, acho que não haveria necessidade de falarmos de Estado do Rio de Janeiro. Era mais isso, ok? Ok, concordo com você.
Ficaria alguma coisa assim desse tipo? Cidade resiliente. Escrevi certo ali? Em foco, né? Plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Poderia ser esse? Que eu botei aí no chat? Só misturei os dois. A gente deixa a cidade resiliente bem em foco e estamos trabalhando, ok? Todos de acordo? Também não pode ter um título muito grande, porque senão fica estranho, né? Ok? Perfeito. Então, vamos lá. Nós temos aí 2 meses não, nós temos julho, né, que vai ser o nosso recesso, para começar a pensar nesses nomes. Mas eu preciso que vocês me indiquem nomes, porque veja bem, eu tenho um tempo para fazer o convite e para fazer a chamada, né, dessas pessoas para que elas possam aceitar o convite. E uma outra coisa que seria interessante é que cada indicação para o nome já venha com o que aquela pessoa vai abordar, tá? Então eu preciso do fulano de tal falará sobre, vou pedir para ele falar sobre isso, ok? Eu acho muito importante isso, porque orienta o meu convite e facilita na hora que ele vai responder ao meu convite, tá? Então a gente já organiza isso de forma bastante substancial. Então, a gente pode discutir ainda, temos um tempo de reunião, podemos começar a falar sobre nomes, podemos começar a colocar algumas indicações, mas se a gente não conseguir fechar tudo agora, nós temos ainda um pouquinho de tempo, tá? Mas, por favor, não muito, porque senão a gente deixa muito apertado. E a gente pode criar esse painel para... Pode não. De setembro seria o melhor momento, porque dá tempo da gente fazer convite, ajustar e fazer um monte de coisa. André Silveira, por favor. Apenas para o senhor registrar o nome que ficou definido certinho, escrito lá no chat, que eu vou Está aqui. copiar. Cidades resilientes em foco. 2 pontos. Plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Ok? Foi o título que eu coloquei aqui por último, juntando os dois. Foi, André? Não, é engraçado, o que você está escrevendo, para mim, não está aparecendo. Ah, não? Ué, Não tá não. não apareceu? Por quê? Ah, já vi. Espera aí. Foi agora? Agora foi. Tá. Perfeito. Eu vou copiar aqui e aí eu também posso pesquisar junto ao conselho, junto com a conselheira Carla, se temos alguém no nosso conselho que possa participar, né, de algum painel, de alguma palestra. Perfeito. Mesmo que a gente coloque nomes agora, se vocês quiserem um tempo para refletir sobre isso, para fazer uma escolha mais aprimorada, fiquem à vontade. Alguém estava com a mãozinha levantada? Carla. Diogo, desculpa, o Diogo estava com a mão levantada antes. Carla. Não, era Já te mais passo isso a palavra. mesmo. Era só mais isso, era quando que a gente teria oportunidade, porque até hoje apareceu para mim aqui que houve um prêmio no Congresso Internacional de Arquitetura e Paisagem, que o tema é exatamente sobre a questão do manejo pluvial das águas de Maricá, entendeu? Achei interessante e conveniente para o nosso bloco que a gente está querendo fazer. Ok, então seria melhor, então, Diogo, a gente esperar um pouquinho que pode aparecer, né, outros nomes, né? Carla Calado, pode falar. Olá, bom dia a todos. Estou aqui junto com o André, representando o Conselho Regional de Química da Terceira Região
que é o Rio de Janeiro. Só para não deixar muito aberto essa situação porque cidades resilientes, o que as pessoas vão pensar a respeito disso? Se é só a região serrana, porque no Rio de Janeiro também houve a catástrofe em Niterói, lá no Morro do Buba, e a gente também deveria pensar a respeito dessa questão urbana, né? Porque quando fala muito da cidade de metrópole, a gente esquece do centro urbano também. E eu não sei se deveria ser colocado isso aqui, mas eu acho que é de extrema importância, né? Porque faz parte, né, do nosso contexto atual. E eu tenho também contato de pessoas que já fazem trabalhos, né, com ONGs. Eu não sei se seria um bom chamamento, um entrosamento de pessoas que já trabalham com reflorestamento, replantio, de áreas devastadas, lá em Niterói e adjacências. E aí eu posso passar o contato aqui para vocês, se vocês realmente acharem interessante. Ok, Carla, obrigado. Acredito que a gente acredito que o tema seja extremamente extenso, mas a gente vai ter que fazer um recorte, afinal de contas, a gente tem um tempo, né? E não necessariamente vai deixar de ser, a gente vai deixar de abordar alguma temática. A gente pode fazer, como tinha falado antes, esse é o primeiro momento, e logo depois um segundo momento, que eu acho que seria perfeito o segundo momento, porque a gente faria um fechamento, né? Perfeito nisso aí. Aline, Oi, vamos lá. Primeiro, a ideia de cidades resilientes, até respondendo um pouco a Carla, é abrangente, sim, e apesar de eu ter falado em Petrópolis, em Friburgo, mas em especial porque lá tem campus do CETESB, eu acho que não se especifica, não se remete apenas a esses locais, mas de alguma maneira mais recentemente está na minha cabeça. Tá? Mas eu acho que de alguma forma qualquer município, qualquer local que tenha passado por algum tipo de evento ambiental. E aí, em termos de sugestões de pessoas, eu vou falar, mas ao mesmo tempo é uma pergunta, tá? A gente tem algum representante da Defesa Civil ou do CEMADEM nesse grupo, Fred? eu não escutei. Nós Algum temos representante da algum representante defesa, da Defesa Civil ou do CEMADEM nessa Câmara temática? eu teria que ver, mas acredito que não. Deixa eu ver aqui, Não. peraí. Tá. Não, não temos. Porque eu acho, não temos, né? Eu acho Uhum. que seria interessante, tá? Eu vou ver lá no Cefet, em função de trabalhos com Defesa Civil e CEMADEM, eu vou perguntar se eles têm algumas pessoas que poderiam aí colaborar. E, Fred, se você me permitir, eu posso passar o seu telefone para essas pessoas, porque eu acho que a gente tem que buscar pessoas que possam falar principalmente de ações que vêm implementando em face desse risco que os municípios, que os locais estão expostos caso haja realmente um grande problema. Então, o que se vem fazendo hoje? Então, eu acho que seria interessante, seja com relação à questão de reflorestamento ou de outras ações que a própria Carla colocou, olha, estamos fazendo isso em face de ter passado. Então, eu acho que é bem importante até que isso venha a culminar num plano. Ou seja, o título ele fala nessa ideia de plano, apesar de que não sei se existe esse plano hoje na teoria, se em termos legais, se vem se discutindo, mas eu acho que para a nossa reunião, para o nosso painel, vamos dizer assim, a gente está levantando aí ações, levantando aí propostas que no futuro possam fazer sim parte de um plano. Ou seja, eu estou aqui dando sugestões que estejam alinhadas também ao nosso título. Tá? Então, Fred, você me permite eu passar o seu telefone caso eu Sim, tenha contato? Tá? Então, sim, ótimo, sim. ótimo. Era essa a minha sugestão principal de pessoas. Eu acho que essas pessoas seriam excelentes aí para colocar o olhar delas, da Defesa Civil, do CEMADEM, e se quiser algum representante da academia,
nós temos aí pelo menos duas possíveis pessoas a falar sobre o que é que a academia vem fazendo para orientar frente a esses de estar expostos a esses desastres, tá? Então, se vocês quiserem alguma fala da academia, eu tenho aí alguns colegas que podem fazer essa fala frente a programas que vem implementando. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigado, Aline e Patrick. Mais uma vez, corroborando aqui com a Aline, eu acredito que a Defesa Civil, em nome da CEMADEM, não pode ficar de fora, né? Eu tenho colegas que trabalharam, inclusive, no grande evento lá de Petrópolis, Teresópolis de 2010, e esse último de 2022, e tem o contato de algumas pessoas da Defesa Civil e da CEMADEM de Petrópolis, tá? Eu posso também fazer esse mesmo caminho, Fred, indicar, de repente, seu nome e eles entrarem em contato. E tudo isso para a gente pensar na adaptação, né, e resposta à emergência. E na parte da mitigação, uma sugestão seria o ex-secretário de Mudanças Climáticas de Niterói, eu poderia ver também no Rio de Janeiro se teria algum interlocutor, para falar sobre cidades esponjas, exatamente as cidades com um reflorestamento de áreas de parques, como é que são esponjas de carbono, né, no estoque de carbono, e também das soluções baseadas em naturezas para recursos hídricos intra-urbanos. Então, seria para pegar tanto do lado da mitigação quanto da adaptação, né? Então, seriam propostas, na verdade, para ajudar a Aline, no caso, o CEMADEM, se for o caso, se precisar, e do lado da mitigação, alguém numa esfera municipal, como em tela aí o município do Rio de Janeiro, de Niterói. Excelente. Eu só quero que vocês prestem atenção num detalhezinho, né? Que é muito importante para nós, e creio que vocês vão concordar comigo, né? A partir de julho, estaremos em período eleitoral, tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com quem vai chamar, tá? A gente tem que tomar um certo cuidado porque às vezes, dependendo de quem a gente chama, parece que está dando um tom específico, né? Parece que nós estamos comprando ou torcendo, né? Ou fortalecendo algum lado. Isso não pode acontecer, tá? A gente vai ter que ser estritamente técnico, porque os cuidados que a gente vai ter que ter no segundo semestre com qualquer tipo de evento são muito grandes mesmo, tá? Então, muito cuidado quando a gente chama pessoas que tenham se ocupado cargos em governo ou que tenham uma ligação partidária de alguma forma. Isso é muito preocupante, porque, infelizmente, às vezes a pessoa acaba fazendo uma plataforma que não é conveniente nesse momento, ok? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não vai fechar os nomes agora, por isso eu estou tendo tanto cuidado para ter tempo. Eu quero esses nomes que vocês me trazem, que a gente vai ter que começar a avaliar essa questão, tá? Roberto, Miura, por favor, Miura. Só para colaborar com esse debate, eu já disse que eu represento a Associação dos Hospitais do Estado do Rio de Janeiro, mas eu sou coronel médico do Corpo de Bombeiros. Eu posso ajudar a fazer interlocução aí com a Defesa Civil, se vocês quiserem e tiverem interesse. Na hora que ela falou, eu pensei em você, Miura. Falei, bom, com certeza, mas até deixar ele falar, né? Que com certeza ele vai se colocar para isso, né? Muito obrigado, Miura. Diogo. Só corroborando com essa questão, eu acredito que seja interessante a gente trazer pessoas pesquisadores, entendeu? Esse exemplo que eu mandei lá no grupo, é um grupo de pessoas que eu já fiz parte da FRJ, quando eu fiz o meu mestrado na área de arquitetura, mas eles são praticamente um escritório de mitigações voltados para cidades. Eles acabaram de receber um prêmio internacional para Maricá, que corresponde à região metropolitana 2, né? Só para não ficar num foco na questão da região serrana 1 e 2, a gente estender isso mais para as cidades em desenvolvimento mais próximos da capital.
e trazer essas questões, né? Não só da paisagem urbana, de você fazer esse trabalho junto de arquitetos, urbanistas, engenheiros, mas nessa questão de cidade mesmo, de uma infraestrutura verde e azul de cidade. Mas eu acredito que o Miura também vai fazer essa parte mais de combate, que é a parte principal na hora do problema, né? Na hora que nós tivermos um problema, nós temos aí a cidade, ela tem um olhar maior para a defesa civil, na questão de equipamentos, na questão não só da prevenção, mas da ação no momento do desastre. Eu acho isso muito importante, porque, como aconteceu lá no exemplo do Rio Grande do Sul, você vê o completo desmonte da defesa civil e o impacto que isso gerou para a sociedade. Eu acho que isso gera um alerta para os cidadãos terem um olhar mais na questão da nossa própria defesa, como é que anda os nossos combatentes nessa questão. Perfeito, Diogo. E eu acho que esse pequeno toque da gente começar, talvez centrar um pouco mais para a questão acadêmica, acho que é bem interessante que a gente foge dessa questão, desse problema não é um problema, mas esse cuidado que a gente tem que ter no segundo semestre, tá? Patrick. Não, não, só para falar realmente muito bem colocado, né? A gente está num ano emblemático aí, ano de eleição. Eu acho que a gente tem que trazer também as boas práticas, né? Mas a gente pode deixar isso para o ano que vem, realmente, passada a eleição, e focar realmente em questões mais técnicas, mais científicas. Aí eu proponho, se for de interesse do grupo, trazer alguém da área de climatologia da UERJ para discutir essas mudanças recentes, mudanças em escala de tempo maior, como o estado do Rio de Janeiro está exposto a essas mudanças, e também das geociências, da geologia, da geografia, justamente os mapeamentos de risco que trabalham em conjunto com o CEMADEM. A gente faz algo mais técnico-científico nesse momento e, num próximo momento, essas boas práticas para a gente discutir aqui dentro. Perfeito, perfeito, Patrick. Então, vamos fazer assim. Nós vamos usar o nosso grupo do WhatsApp nesse momento. Espero que vocês realmente usem, por favor. Eu posso, às vezes, vocês podem colocar lá as sugestões, a gente pode ir modelando, né, esse evento, colocando os nomes. De repente, em julho, se a gente já tiver todos os 4 nomes, se vocês concordarem com 4 pessoas, 4 nomes com seus respectivos temas, eu já começo a fazer os convites para setembro, tá? Mas, lógico, sempre tomando esse cuidado, né, que a gente tem que ter nesse segundo período. É um cuidado, isso é muito importante, gente, muito importante. Senão, toda reflexão que a gente faz vai por água abaixo, se a gente deixar isso ser penetrado pela questão eleitoral, né? Então, aí a gente desmorona toda a reflexão e, para a gente, isso não é importante. A gente tem que manter essa questão técnica dentro da Câmara Setorial para que a gente não fique fragilizado, né? Para que os temas discutidos não fiquem fragilizados, ok? Então, vamos fazer assim. Eu vou aguardar e a gente vai conversando. Se vocês quiserem conversar entre vocês no privado e chegar num acordo, para mim seria excelente, porque a gente já pega a coisa já meio que montada e a partir daí eu dou sequência daqui, ok? Vocês podem fazer isso tranquilamente e a gente vai construindo esse primeiro momento do nosso Cidades Resilientes em Foco, plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Todos concordam com isso? Tá? Então, ok. Então, diante do acordo de todos, então não vou ficar tomando tempo de vocês, porque a gente já tem que começar a pensar nisso. Então, Miura, conto com a sua colaboração, Patrick, com a sua colaboração, com a colaboração de todos aqui presentes, todos os representantes da nossa Câmara Setorial. Foi uma excelente ideia, acredito que seja um painel muito interessante, né? Gostei muito, né? Excelente reunião. E se alguém tiver mais alguma coisa a falar, eu aguardo. Caso não tenha, a gente. Boa tarde. Bom dia, Murilo. Tudo bem? Se caso não tenha mais nada a ser comentado, eu encerro a reunião por aqui, agradecendo a todos. Mas antes,
cabe a pergunta. Mais algum comentário, alguma sugestão? Ok, então entendo que estamos acertados. Aguardo o contato de vocês nesse tempo. Nós vamos entrar em recesso em julho, né? Em agosto nós retomamos a nossa reunião para fechar esse painel, né? Espero que eu já chegue aqui, ó, o painel está pronto, todos aceitaram e vamos à luta, ok? Então, agradeço a todos. Muito obrigado pela reunião. Foi uma reunião excelente, objetiva, produtiva, né? E vamos em frente. Assim que eu gosto. Bom dia a Muito todos. Bom Bom dia. dia a todos. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Um abraço a todos. Conversar lá Parabéns a no, todos pela reunião. tá lá no chat.